O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro, então, começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. O tema que trata hoje o Evangelho é sobre a primeira tentação, que ele já contou no final do capítulo 9, que nós já lemos aqui. Se a sua mão for para você ocasião de escândalo, corte-a. É melhor entrar para a vida com uma mão só do que com as duas e ir para o inferno. Jesus, no texto de hoje, vai explicar isso.
Mas antes de explicar a nossa leitura, nós temos no final do capítulo 9 algo que foi pulado, não foi lido na missa, por isso a maioria se perde na explicação, quando ele vai explicar o que é o reino de Deus. Quando ele vai dizer o reino de Deus é sermos como sal, frase que ele usa em São Mateus, no capítulo 5, sejam a luz do mundo, sejam o sal da terra, quer dizer, ativos, dóceis para as pessoas, trabalhem, faz crescer, dá o sabor. E aí o Evangelho de Marcos disse, tenhamos sal em vocês e vivam em paz uns com os outros. Essa ideia que nós temos que te guardar sempre. O projeto de Jesus que ele nos trouxe com toda a sabedoria é esse. A vontade de Deus é esta, que todos nós, no mundo todo, filhos do mesmo Criador e do mesmo Pai, somos seus filhos, somos irmãos uns dos outros, e a verdadeira sabedoria vai consistir exatamente em tudo que nós fizermos na nossa vida seja levado para podermos ter a paz, a fraternidade, a comunhão e a partilha entre todos nós. Essa é a sabedoria que está na nossa primeira leitura, aludida a Salomão, esse texto, porém foi escrito um pouquinho antes de iniciar a vida de Jesus, seu último livro escrito, quando ele disse, orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o Espírito da sabedoria. A sabedoria é um dos 7 dons do Espírito Santo. Tem o conhecimento e tem a sabedoria, são diferentes. O conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus e de tudo que Deus fez, tudo é dele. Portanto, o conhecimento de toda a sua criação, que é a sua palavra, primeira palavra de Deus, é exatamente, ele disse e fez, que é a criação, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Portanto, isso é o conhecimento que precisamos conhecer. Conhecer Deus é conhecer Ele através das suas obras. Assim como quando a gente conhece uma pessoa importante, eu vou conhecê-la por aquilo que ela fez, por aquilo do jeito que ela viveu. Aí se torna grande e aí eu conheço. Conhecemos a Deus, então é um dos dons do Espírito Santo, quando nós conhecemos a sua obra maravilhosa, que é toda a sua criação, que é a todos nós, que fazemos parte dessa criação. Depois tem o dom da sabedoria, que não é a base de troca. Eu faço isso e troco e recebo a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de saber distinguir e conhecer o bem e o mal, mas não é só isso. E escolher fazer o bem. Esse que é o segredo. A sabedoria me leva, após conhecer as coisas, saber discernir entre uma coisa que leva à vida e outra coisa que vai me destruir, e ao conhecer a diferença, eu dizer, eu sigo esse caminho, eu escolho esse. O homem da nossa leitura não soube fazer isso. Ele foi procurar Jesus perguntando exatamente para ele o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse para obedecer os mandamentos. Os mandamentos que Moisés trouxe lá no Monte Sinai para o seu povo poder caminhar durante o deserto todo até chegar à terra prometida, e disse, se vocês obedecerem esses mandamentos, vocês vão conseguir respeitar um ao outro e conviver de uma maneira humana uns com os outros, porque você não vai roubar o outro, não vai levantar falso, não vai matar o outro, você não vai fazer nada de mal, e você vai respeitar pai e mãe. São
a segunda tábua da lei. São duas as tábuas da lei. Um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro, esses mandamentos que Jesus está pedindo. Jesus não pede para essa questão de respeitar a Deus, porque mais tarde São João ele vai dizer a maneira de nós respeitarmos e amarmos a Deus é o jeito que a gente ama nós e vivemos como irmãos. Se nós vivemos como irmãos, com certeza nós respeitamos o nosso Pai e nós amamos a Deus. Então, o primeiro pedido que Jesus está fazendo é aquilo que é básico em todas as religiões do mundo. Todas as religiões têm isso. Básico, não pode matar, não pode roubar, não pode levantar falso. Já antes que os judeus, a partir de Abraão, existissem, já tinha um outro rei anterior chamado Hammurabi, que já tinha essas normas, porque são normas práticas da vida. Não tem jeito de conviver um com o outro se fica roubando um ao outro, se levanta falso um contra o outro. De que jeito vai conviver numa certa harmonia? Então isso era fundamental, primeiro, tem que seguir isso. Isso que muita gente quando vai confessar, eu escutava antes, eu não roubei, não matei, não peguei a mulher do outro, tudo. Aí eu pergunto, mas está faltando alguma coisa. O que fez de bom para conviver com o outro? É a pergunta, é a proposta que Jesus faz. O que falta? E aí esse que falta que é muito difícil. E Jesus vai dizer, olha, o que falta é você conviver com os outros. Mas para você conviver com os outros, você não pode ficar fechado em si com seus bens. E ao estar fechado em si mesmo, você tem os bens. Ele termina dizendo, ele foi embora porque tinha muito dinheiro, tinha muitos bens. E esses muitos bens estavam amarrando ele para ficar sozinho, isolado, sem conviver com os outros. Porque para conviver com os outros não tem jeito a não ser repartir. Você veja quando duas pessoas namoram e casam, qual é o compromisso que eles assumem? Aquilo que nós vamos conseguir juntos é nosso, é repartido entre nós. Nascem os filhos, tudo que temos é da família. Repartir o que tem. Agora, se na família um ganha e não, esse aqui é meu, vai se fechando, que comunhão você vai viver um com o outro? Jesus está dizendo isso, como nós somos uma grande família, todos filhos de Deus, essa partilha precisa ser dividida entre todos. Por isso que a última palavra que Jesus, após vender tudo, distribuir aos pobres e segue-me. Seguir Jesus não é passar fome. Seguir Jesus é repartir aquilo que tem em comunhão e construir uma vida juntos. Isso é mostrado depois no livro dos Atos dos Apóstolos, em 2 textos, onde ele vai dizer: eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. E todos eles haviam temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé eram unidos e convocavam e colocavam em comum, esse é o projeto de Jesus, colocavam em comum todas as coisas, vendiam suas propriedades, de acordo com o que Jesus falou, e seus bens, e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. E aí tem o resto, diariamente, todos juntos frequentavam o templo, e nas casas partiam o pão, tomando o alimento com alegria e simplicidade no coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. E mais tarde, no capítulo 4, o livro dos Atos dos Apóstolos, é um ideal isso. Não que na realidade acabou acontecendo como está dizendo, mas o que ele está propondo para seguir Jesus. Diz assim: a multidão da união era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles.
Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande acessibilidade. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele foi distribuído a cada um conforme a sua necessidade. E aí vai dar alguns exemplos de alguém que tinha propriedades, tinha bens, vendia e trazia aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam entre todos. Portanto, seguir Jesus, vender tudo e seguir Jesus não significa você vai passar miséria, vai passar fome. Nós celebramos recentemente a festa de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi um desses, no dia 4 de outubro, onde o pai dele, preso aos bens, se venda, tudo, e Francisco de Assis não achou sentido naquilo. E aí acabou deixando tudo, até a roupa toda do seu corpo, entregue para seu pai. E ele foi conviver com outros jovens, montando uma comunidade onde trabalhavam, e aquilo que ganhavam era dividido entre todos. Isso é São Francisco de Assis, onde surgiram depois os franciscanos, que a característica básica deles é dar atenção especial aos pobres, para ajudá-los a viver e viver com dignidade. Portanto, o projeto de Jesus não é você vender tudo e ficar sem nada, como deve ter pensado esse jovem. Eu vou dar tudo, vou vender tudo, dar tudo e fico sem nada. E onde vou morar? Onde vou dormir? Não. Seguir Jesus significa partilhar os bens que o próprio Pai, Deus Criador, nos deu e deu para todo mundo que nasce nessa terra, e isso ser partilhado. Como que vai ser feito isso? Aí é a organização da sociedade. Aí entram os governos que devem garantir que para todos os seus cidadãos que nascem naquele pedaço de terra, como aqui no Brasil, cada brasileiro que nasce tem condição e dignidade para poder ter um pedaço de terra, algo que infelizmente ainda não está acontecendo. Então, com projetos está facilitando, mas existe muita miséria, muita pobreza. Isso se repete no mundo todo. No mundo todo, onde há miséria, na África, por exemplo, na miséria cresce cada vez mais. Por quê? Como diz aquela música antiga popular brasileira: uns com tantos, outros tantos com alguns, mas a maioria sem nenhum. Por quê? Porque uns têm muito e querem mais, e só pensam em ter mais, em ter mais, em ter mais. E naquela outra parábola narrada por Lucas só, Jesus vai dizer: acumulou, aquele de Lázaro acumulou e disse: amanhã ou esta noite você vai morrer. E aquilo que você acumulou, que pensou que ia ser toda a sua alegria e salvação, para quem vai ser? Para quem vai ser? A proposta de Jesus, após ele colocar então aqui, que é muito difícil, a pessoa que rica, que está presa ao seu dinheiro e aos seus bens, e que a vida dela voltada somente para ter mais e crescer e conseguir mais, aí é onde está o tesouro dessa pessoa, diz o Evangelho. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O coração desse homem estava onde? Nos bens que ele tinha. Ele estava preso. Jesus está dizendo: nós precisamos não viver para ter, mas adquirir o que necessitamos para podermos viver. Vou repetir. De Jesus, ao contrário que muitos usam, eu vivo para crescer mais, para ter mais bens, para me enriquecer mais. Inclusive existe uma ideia por aí da pessoa declarar: eu tenho isso, para se autoafirmar que é grande. Aliás, no Antigo Testamento também tinha essa ideia, que quando a pessoa tem muitos bens é porque ele está agradando a Deus e Deus deu para ele todos esses bens, algo que Jesus vai combater. Porque para Jesus, então, o ideal é esse: eu não vivo para ter, eu
Trabalho, eu consigo adquirir para poder viver. Então não é a finalidade da minha vida, não é a função de conseguir, não. A finalidade da minha vida é viver e conviver com os outros. Agora preciso conseguir o pão, preciso conseguir a casa, mas a minha função, a minha razão, o meu tesouro não é ter. O meu tesouro é a vida. Isso é transmitido na última parte. Jesus disse que quem tem seu coração amarrado ao seu tesouro, que são os bens, muito difícil entrar no reino de Deus. Repete 2 vezes. Muito difícil entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, disse antes, é vivermos em paz uns com os outros. Quem a sua função na cabeça, no seu coração, é só querer adquirir, pouco está interessado em ajudar os pobres, em conviver com os pobres, em repartir com os pobres. Ele quer crescer mais, e Jesus vai trazer essa outra alternativa, e a outra alternativa é essa. Afinal, a verdadeira sabedoria, e aí vem a primeira leitura de novo. A verdadeira sabedoria é saber, nesses dias e tempo que Deus nos deu para vivermos nesta vida, porque a coisa mais certa é que cedo ou tarde todos nós vamos partir, vamos morrer, mas esse tempo que Deus nos deu para viver, a verdadeira sabedoria está aqui. Como vou adquirir o sentido na minha vida? Convivendo com os outros, dentro da natureza que Deus criou, da qual nós fazemos parte. E a sabedoria, veja bem, no Antigo Testamento é chamada sabedoria. O Evangelho de João, no início, ele vai dizer que a sabedoria agora se encarnou, porque a sabedoria é uma graça de Deus, que vem de Deus doada, e Deus deu para nós o seu Filho Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria. Por isso que na segunda leitura ele vai dizer: a palavra de Deus, que agora é Jesus, é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Da carta de São Paulo aos Hebreus, sobre a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Outros evangelistas, eles vão nos colocar, nós vamos fazer isso na festa de Cristo Rei. Jesus crucificado. Diante dele, do seu projeto, do que levaram Jesus para ser crucificado, que é a comunhão, o bem das pessoas, a cura das pessoas, a fraternidade, a partilha do pão. Todo esse projeto de Jesus para poder todos viver em paz uns com os outros, levou ele na cruz. Como diz aqui, você vai ter de novo casas, pai, mãe, tudo com perseguições. A perseguição que Jesus levou na cruz. E diante de Jesus na cruz, cada um precisa decidir qual é o caminho que eu vou pegar. É o caminho do egoísmo, de me interessar só em mim, que os outros não, Deus cuide. Ou então o caminho da fraternidade, da comunhão, da nova família de Jesus, de repartirmos, de crescermos na fraternidade. Se eu errei, eu peço perdão, de Deus misericordioso. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Jesus propõe esse caminho, que é a nova família de Jesus. E é por isso que na última parte, então, da leitura, ele vai dizer: olha, para os homens, tudo isso é impossível. Exatamente. Se sair simplesmente da nossa humanidade, é impossível, porque a nossa humanidade só pensa em si. Eu só penso nos meus e na minha família. Se for pelos nossos interesses próprios, humanos, da natureza, cada um pensa em si. Agora, se nós pensarmos pelo ensinamento que Jesus nos trouxe, que o Pai nos mandou para viver entre nós, seu Filho Jesus Cristo, se nós pensarmos a partir de Deus, nós aprendemos. Eu preciso aprender a conviver com os outros. E a maneira de poder conviver com os outros, hoje está dizendo, precisamos aprender a abrir a mão.
abrir a mão, a repartir. Os cantos, antigamente, quem se lembra da nossa comunhão, sempre tinha a ver com a partilha. Partir e repartir o pão, que é o símbolo que Jesus fez na multiplicação dos pães. A comida devia servir para todo o povo, e não simplesmente para alguns que passam bem, enquanto outros passam na miséria. Portanto, o projeto de Jesus, que está nos propondo para combater essa primeira tentação, corta a mão, corta a ganância, quer dizer, corta a ganância, pensa nos outros um pouquinho, a verdadeira sabedoria. Se eu quero conviver na fraternidade com os outros, eu preciso cortar a minha ganância, o meu egoísmo e aprender a ser generoso, a repartir. E vocês vão perceber, e todos nós percebemos, como grande alegria quando nós fazemos algumas coisas participadas por todos, cada um deu o que podia, fez uma festinha gostosa, onde todo mundo se alegra, onde ninguém só pensou em si, mas pensou na grande fraternidade. A comunhão deve ser o símbolo disso, símbolo de fraternidade que ensina aos membros todos como é gostoso a gente estar juntos. Mas para estar juntos, eu não posso ficar com mão fechada. Eu não posso ficar preso apenas ao meu dinheiro e aos meus bens. Eu preciso aprender a repartir. E a vida repartida, disse uma mulher uma vez, disse uma vez uma mulher que fizeram uma confraternização onde cada um deu o que podia. Ela falou, não tem preço. Essa convivência não tem preço. E é por isso o projeto de Jesus, na sabedoria de Deus, que Ele nos deu através da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, é um dom. Mas o dom é dado, mas precisa ter um coração aberto. Assim como você, quando quer doar alguma coisa para o filho, oferecer alguma coisa, duas atitudes. Ele pode fechar o coração, não quero, não quero, não quero. Ou então ele humildemente reconhece e recebe. E ao receber, há grande alegria. Assim como o Pai misericordioso, com o filho lá longe, e quando avistou o filho vendo de longe, ele abraçou. Grande alegria houve, tanto assim que fez uma festa grande, e todos se alegraram, fora o irmão, que estava preso aos bens, e disse, os bens dele, ele já levou, gastou com as prostitutas, agora volta, o pai recebe, e eu vou ter que dividir com ele o que pertence a mim. Mão fechada, não foi na festa, não se alegrou, perdeu o reino de Deus, perdeu a grande fraternidade. Jesus nos propõe a gente cuidar bem dessa grande tentação que existe em todo lugar. Eu crescer, eu ter mais, eu me tornar importante, viver para ganhar dinheiro. E Jesus disse, viver, ganha dinheiro para poder viver. Eu não vivo para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro para poder viver, e viver na fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,